bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula de hoje vocês vão aprender o que? Sobre tratamento de doenças cardiológicas, que na verdade é uma continuação da primeira aula, tá bom? Quando vocês pensarem em tratamento, vocês têm que pensar em dois tipos de tratamento. Tratamento medicamentoso. 2, tratamento não medicamentoso, tá? Ou não farmacológico. Do que se trata? Se tratando do principal tipo, que é o tratamento farmacológico ou medicamentoso, nós temos algumas classes de medicamentos, como vocês podem estar vendo, acompanhando as aulas, que é o quê? Diuréticos, vasodilatadores e beta-bloqueadores, tá bom? Quando nós pensamos em diuréticos é todo medicamento que vai tirar o excesso de volume, não só sangue, mas também líquido do paciente, tá bom? Então, o diurético tem essa finalidade, essa função. E dentro dessa classe de diurético, os dois principais que nós temos é diuréticos furosemida, que é o diurético de alça, e também a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, tá bom? Então, temos essa definição. Quando nós pensamos de vasodilatadores, eu vou pedir para vocês lembrarem lá daquele exemplo que eu dei, da mangueira. Quando você faz uma vasoconstrição, oclui um pouco, a pressão vai ser maior. Pensa você molhando uma planta, a pressão vai ser maior e o volume vai ser menor. Quando você abre tudo, você vai estar fazendo uma vasodilatação, ou seja, você está abrindo. Quando você abre, a pressão vai ser menor, mas o volume vai ser maior, tá? Então, é isso que acontece. Quando eu uso vasodilatadores, como enalapril, losartana, monocordiohidralazina, a função, basicamente, desses vasodilatadores é o quê? Aumentar o fluxo sanguíneo local, tá? E diminuir a pressão arterial e facilitar o trabalho desse coração. Beta-bloqueadores, tudo que termina em LOL, como atenolol, carvedilol, bisoprolol. A função vai ser principalmente o quê? Diminuir essa frequência cardíaca do paciente. Por quê? Porque você vai inibir os receptores beta. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem da furosemida, que a tonalcidin ele é a mais potente. Então, pensou em diurético, pensou em furosemida, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Pode ser cobrado na questão da VUNESP. Eles podem colocar lá, existe um medicamento que é diurético, que tem uma função de retirar o excesso de volume do paciente. E aí vai estar lá na opção a questão da furosemida. Espironolactona, tá? Espironolactona é da classe dos poupadores de potássio. Então, galera, olhinho aqui para a prof. O único diurético que é capaz de segurar o potássio no organismo do paciente é o quê? A espironolactona. Porque o mecanismo de ação dela é ser poupador de potássio. A furosemida, que eu mostrei anteriormente, embora ela seja ótima, ela mande todo o volume, o sódio, para fora do organismo do paciente, mas ela manda o potássio também, então o potássio também sai na urina. Diferente da espironolactona, tá? Que a espironolactona, ela vai mandar o volume para fora, ou seja, ser excretado pelo xixi, mas ela vai segurar o potássio do paciente. Os vasodilatadores, tudo que termina em pril é IECA. O que é IECA? Inibidores da enzima, isso aqui vocês não precisam saber, fiquem tranquilos. Isso é um nível mais avançado, tá? Vocês só precisam saber que captopril e tudo que termina em pril, como enalapril, é vasodilatador. Então, vai fazer o quê? Vai diminuir essa pressão arterial do paciente. Lembra da mangueirinha beta. Nós temos o losartana, que inibe a angiotensina 2, isso aqui vocês não precisam saber, só precisam saber que losartana é um vasodilatador, tá bom? Que também vai diminuir a pressão, assim como o captopril. E o isosorbida. Gente, isosorbida é importantíssimo, porque ele é um vasodilatador, vai diminuir pressão? Vai, mas a principal utilização desse isosorbida, desse isordil, que nós chamamos também na prática, é quando esse paciente, ele tá o quê? Ele tá, por exemplo, com infarto, ele tá com muita vasoconstrição.
em caso de insuficiência cardíaca, aí pode utilizar esse isosobio para vasodilatar o paciente, tá? Também temos a hidralazina, que também faz a vasodilatação. Beta-bloqueador, como eu falei, tudo que termina em LOL, tá? Propanolol, atenolol, carvedilol. Temos também os hidroclorotiazida, que é da classe dos tiazídicos. Como saber? Nossa, como que eu vou saber? Só pensar, ó, hidroclorotiazida, tudo que é tiazida é classe dos tiazídicos, tá? Aí é mais fácil. Mas eles, pensem na prova, eles não vão cobrar classe de medicamentos, eles vão cobrar a funcionalidade. Então, vocês vão precisar saber que tudo que termina em LOL, propanolol, atenolol, é um beta-bloqueador, tá? Então, vai diminuir a frequência cardíaca do paciente, beleza? Vocês vão precisar saber que losartana, captopril é o quê? É um vasodilatador e vai diminuir a pressão. E vocês também vão precisar saber que o hidroclorotiazida ele é um diurético, vai diminuir o quê? O excesso de volume, assim como os outros diuréticos que eu falei, que é a furosemida, que é o mais potente que nós temos, que atua na alça de Henle, e também a espironolactona, que ela vai tirar todo o excesso de volume do organismo do paciente, mas ela vai segurar o potássio, tá bom? A dobutamina, gente, o que vocês precisam lembrar da dobutamina é o seguinte, isso aqui, ó, mecanismo de ação. Não fiquem vidrados nisso, tá? Isso aqui é muito avançado. Vocês precisam saber o seguinte, que a dobutamina, ela vai ser utilizada principalmente em caso de insuficiência cardíaca, tá? Lembra que eu falei insuficiência? O coração, ele não tá conseguindo mandar um excesso de volume para a circulação sistêmica. Então, todo o volume tá ficando acumulado em um único local. Lembrar quando você vai puxar, a sua casa tá inundada, você vai puxar água com rodo. Quando o seu rodo tá bom e o ralinho que você vai jogar água tá bom, você vai conseguir a sua função. Você vai pegar a água com o rodo e vai jogar dentro do ralinho e ela vai embora. Ótimo. E quando o seu rodo estiver ruim ou seu ralinho estiver entupido, o que vai acontecer? Você vai trabalhar assim incansavelmente, puxando a água e a água vai voltar. É isso que acontece. É como se o rodo com problema fosse o coração com insuficiência cardíaca. Então ele tenta mandar, o coração é uma bomba, então ele tenta ejetar, ele tenta mandar esse volume para a circulação sistêmica e não consegue. Então faz isso aqui, ó. Ele tenta, o líquido vem. Ele tenta, o líquido volta. Ele tenta, o líquido volta. Simples assim, galera, não tem segredo, tá? E aqui a dobutamina ela vai trabalhar atuando principalmente na insuficiência cardíaca, porque ela vai aumentar a frequência cardíaca, melhorar o débito cardíaco, tá? Do coração, ou seja, essa perfusão, esse sangue circulante dentro do coração do paciente. E também ela vai o quê? Ela vai melhorar a questão da oxigenação desse paciente. Aqui nós temos os inibidores da fosfodiesterase. Só precisam saber que a mirinona e a amirinona. Já falei um pouco sobre elas na aula de droga vasoativa, lembra? Aqui eu coloquei um adendo só para vocês lembrarem que ela também é utilizada para tratar a insuficiência cardíaca, assim como a dobutamina, tá? Ela, a mirinona, inclusive, que é a mais utilizada, ela sim é fantástica para tratar a insuficiência cardíaca. Por que alguns lugares preferem mais a dobutamina? Por conta de disponibilidade mesmo, tá? Então, algumas instituições têm a dobutamina de forma mais fácil e outras têm a meurinone, tá? Mas a maioria tem a dobutamina. Mas as duas vão fazer praticamente o mesmo efeito de ação. Anticoagulantes também fazem parte do tratamento da insuficiência cardíaca, porque pensa, gente, o sangue, ele tá o quê? Tá ficando congestionado, porque o coração não tá conseguindo bombear esse sangue. Aí ele tá ficando no único local. Não pode coagular? Pode coagular. Então, um dos tratamentos de insuficiência cardíaca é o quê? Anticoagulante, que nós temos a questão da enoxaparina e nós também temos a questão do xarelto. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que é a rivaroxabana, muito utilizada. Um adendo aqui, de parte clínica. Cuidado com folhas verdes escuras, tá? Isso aqui não cai na prova, só para vocês saberem. Ops. Cuidado com folhas verdes escuras, porque as folhas verdes escuras elas vão influenciar negativamente nesse controle dos anticoagulantes, tá bom? Então, tomem muito cuidado.
Tratamento não farmacológico, nós temos o quê? Gente, é muito simples. Tratamento não farmacológico está relacionado a hábitos de vida. Ponto, tá? Quais hábitos de vida são esses? Está muito associado com a questão da alimentação do paciente, da ingesta hídrica e da adesão do paciente ao tratamento, tá? Mas, dentro do âmbito hospitalar, o que nós podemos fazer com nossos pacientes? Questão da dieta hipossódica, ou seja, com pouco sódio, com pouco sal, porque pensem, quanto mais sódio, quanto mais sal eu tenho no meu organismo, mais líquido esse sal vai segurar, tá? E por isso, galera, que uma das formas, não sei se vocês já ouviram falar, nossa, eu tô inchada. Umas mulheres falam, tô inchada, tô precisando desinchar para ir pra praia. Vai lá e toma furosemida. Por quê? Porque a furosemida tira o líquido e tira o sal, que é o sódio, tá? Então, tem essa função. Quanto mais sódio, quanto mais sal, mais a minha pressão vai estar alta e mais volume eu vou ter no organismo, tá? Aí, quando eu tomo diurético, eu tendo a eliminar tudo. Restrição hídrica, tá? Eu coloquei minha carinha aqui no meio, mas é restrição hídrica, por quê? Quanto mais líquido você toma, mais você está encharcando. Então, se a pessoa já tem uma insuficiência cardíaca, se a pessoa já tem um excesso de volume no organismo e ela tá tomando mais líquido, o que vai acontecer? Vai encharcar mais ainda, porque eu tô dando mais trabalho pro meu coração, que já não tem competência para fazer essa função, tá? A questão do controle de diurese é muito importante, tá? Muito importante. Todos os pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Todos os pacientes com problemas cardiológicos têm que ter o controle de peso e diurese, tá? Principalmente de diurese. Por quê? Uma das principais complicações agudas que nós temos desses pacientes é um quadro de insuficiência renal, tá? Então, à medida que nós vamos avaliando esse controle de diurese do paciente, junto com exames laboratoriais como creatinina e ureia, já vai dar parâmetros para que nós possamos evidenciar se esse paciente já está tendo uma complicação, que é uma insuficiência renal, tá bom? Aqui, dieta hipossódica, folhas verdes escuras, eu falei cuidado na questão do xarelto cuidado, e na questão da enoxaparina. Restrição hídrica também. Controle de peso e circunferência abdominal é importante, tá? Pra gente ver, porque a obesidade é um fator de risco para piorar essas doenças cardiológicas. E aqui, orientação de alta. Questão da vacinação, tá? Tabagismo, então, se você, principalmente na questão da atenção básica, encaminhar esse paciente para grupos de apoio ao tabagismo, etilismo, cuidado, questão de atividade física. E atentar aos sinais de alarme desse paciente, tá? O que é sinais de alarme? Vocês têm que pensar que não é porque o paciente de vocês vai no hospital, vocês vão estabilizar ele vai de alta e vai ficar tudo bem para sempre. Não. Esse paciente ele pode ter outras complicações, tá? Então, por isso que tem que ter cuidado. E é isso. Agora, bora para mais aula.